Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? A Tia Ni hoje está aqui para fazer com vocês a correção de ciências, né? Da página 296. E aí, vocês conseguiram fazer o que a Tia Dani propôs para vocês? Que é colocar em ordem como está aí do lado, né? A, a ordem, desde a germinação até o finalzinho do crescimento da planta, até as plantas morrerem, né? Até a sua liberação, a formação de novas sementes. E embaixo tinha para vocês completarem o número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, que seria para escrever uma frase do ciclo, de cada parte do ciclo da vida da flor, da planta com flor, né? Então vocês tinham aí o número 1. Janielen também colocou aí do lado e vocês já podem conferir se ficou parecido. Lembrando que a gente vai considerar muitas respostas de vocês. Vocês também têm que considerar, tá bom? Não é assim que a gente faz nas provas. A gente vê o que vocês responderam, às vezes dá meio certo, às vezes dá certo. Mas, se vocês atingem aquilo que é proposto, tá legal. Então vamos lá. Primeiro, o 1 ficou: as sementes caem na terra. Então, as sementes caem na terra, ou alguém coloca a semente na terra. Mas aí, no caso, não tem ninguém colocando. Então, a semente cai na terra. Tá bom? 2, a planta começa a nascer. É a germinação. Tá? O fato dela começar a nascer, ela está germinando. Tá bom? 3, a planta cresce. Então, a planta está crescendo, ela está aumentando o seu tamanho, ela está ficando uma criança, né, para se tornar uma adulta. 4, nasce a flor na planta, então ela já se tornou uma planta adulta, ela já tem uma flor. E a 5, da flor formam-se novas sementes. Então ela vai, o fato dela morrer, quando ela morre, ela está deixando suas sementes caírem novamente no chão. Por isso que é um ciclo, né? Que vai indo e que não praticamente não tem fim. Porque se essa semente cai na terra, ela vai germinar novamente, né? Se ela não cai, não tem a possibilidade. Se ela não é jogada na terra, se ela não é colocada na terra, ela não vai germinar novamente. Tá bom? Então essa foi a página 296. Agora nós vamos começar uma nova atividade, uma nova parte aí do nosso conteúdo de ciências, que são as partes da flor. Você viu aí que tem muitas flores, nós temos muitas flores no nosso mundo, né? São muitas variedades, né? Com cores diferentes, com forma diferente, com tamanhos diferentes. E os perfumes, elas também são muito perfumadas, não são? Né? Então, olha aí do lado essas flores. Nós temos o lírio, o girassol, isso vocês também têm aí na página 297, tá bom? Nós temos o girassol, a estrelícia. Olha que diferente, ela parece um beija-flor, eu acho tão linda essa flor. A rosa, que tem um perfume maravilhoso, né? O lírio também é bastante perfumado. A tia não é muito fã de lírio, não, eu até espirro muito. O narciso, ele é lindo, o narciso é lindo, uma flor maravilhosa. A tulipa, né? Quando a gente vê aquelas plantações de tulipa, tudo aqueles copinhos fechadinhos, é a coisa mais linda, né? Temos as bromélias, nós temos os jasmins, o ciclame. Ai, a ciclame a gente vê muito, né? Muitos de nós já ganhamos aí, as mães, as mulheres geralmente ganham flores, muitas flores, e a gente ganha o ciclame também. O antúrio, o copo de leite, margarida, a íris, olha a íris que linda, gente, o hibisco, depois nós faremos uma atividade com a tia Dani com o hibisco, hein? Violeta, hortênsia, helicônia, né? Essa helicônia, gente, ela parece vários bicos, né? Parece um bico de pelicano. Ai, a tia Nia acha também muito linda. São flores, gente, que nós geralmente vemos, que nós geralmente encontramos e são muito bonitas, elas chamam a atenção, né? Então, assim, embora quase todas as flores são compostas pelas mesmas partes, né? Elas têm a sépala, elas têm as pétalas,
elas têm os órgãos reprodutores. Sim, as flores se reproduzem, né? Elas possuem a parte reprodutora dela que vai fazer a reprodução dessa planta, dessa plantinha, dessa florzinha, tá? Que tem a parte masculina e feminina, tá bom? Então agora a tia vai mostrar para vocês entenderem o que é isso, quais são essas partes masculina e feminina e como acontece a reprodução, ok? Então vocês têm agora aqui do lado justamente o desenho que vocês têm aí na apostila de vocês, tá? Então, nesse desenho tá mostrando qual é a parte feminina e qual é a parte masculina desta flor. Esta flor aí é um hibisco, tá? Que é justamente a que a tia Dani vai mostrar para vocês depois, tá certo? Então, essa parte com a pontinha amarelada em cima é a parte feminina e os demais são as partes masculinas, tá? Os laranjinhas. Então vocês podem perceber que dentro da parte feminina parece que tem uma barriguinha nela, né? Que é onde estão os seus óvulos, que é onde vão fecundar novas plantinhas, novos filhotinhos delas, entendeu? Então vai entrar dentro dela e vai gerar uma nova vida, uma nova planta, ok? E aí vocês podem perceber também a pétala, que é avermelhada, a sépala é essa parte que segura, é tipo um copinho que segura essas pétalas, tá bom? Então, é o que vai sustentar a flor e é dele que vai abrir esta flor, tá? Então, quando ela está fechada, ela fica tipo uma bolinha verdinha. Então, essa bolinha verdinha se chama sépala. Então, quando ela abre, a florzinha sai, tá bom? Então, aí vocês viram como que é cada parte desta flor. Agora, nós vamos falar sobre as pétalas, né? As pétalas que são tão lindas, aveludadas, com cores diferentes, né? Nós temos tantas flores hoje que a gente conhece, que a gente consegue ver. Vocês têm flores aí no jardim de vocês? Dá uma olhada nelas. Elas são bem delicadas, a gente tem que ter um cuidado, né? Então elas são folhas também modificadas com cor e odor. E por isso elas atraem os insetos, tá? Os animais que buscam alimentos, como as abelhas, os besouros, os beija-flores, os morcegos, né? Algumas formiguinhas sobem nela também, tá? E são esses animais que vão auxiliar essas plantas em sua reprodução, tá bom? Então, ao redor dessas pétalas, ela existe a sépala. Aí no desenho do lado, vocês estão vendo o mesmo desenho que vocês têm aí na apostila de vocês. Sabe quando a Tia Ani falou aqui no anterior que ela tá fechadinha, verdinha? Isso é a sépala. Olha ela abrindo e saindo a florzinha aí, né? Vocês viram na aula anterior de ciências que nós colocamos para vocês um vídeo extra, né, um bônus lindo, que é a germinação. E deles também mostra a sépala abrindo e a flor saindo, tá? Então aí ela tá desabrochando. Essa sépala, ela vai proteger as folhas modificadas, né, que são as pétalas, e até que ela possa se desabrochar, tá bom? E daí, quando essas pétalas se abrem, é possível observar no interior delas os órgãos masculino e feminino, os órgãos reprodutores, tá bom? A maioria das plantas, das flores, aliás, ela tem a parte masculina e tem a parte feminina, tá? Então, elas vão dar origem a novas plantas. A união, o trabalho delas vai fazer com que dê origem a novas plantas. Então, além de atrair os animais, as pétalas, né? Além das pétalas atraírem os animais que vão auxiliar essas plantas em sua reprodução, tá? Tem uma importante função que é de proteger. Nós não temos os cílios, né? Que protegem os nossos olhos, não é mesmo? Então, as pétalas também, elas
protegem o órgão masculino e o órgão feminino, os seus órgãos reprodutores, que ficam no interior, ou seja, dentro, no meio da plantinha, no meio da florzinha, tá bom? Então, agora, aí na página 299, nós estamos falando sobre o órgão masculino e o órgão feminino da planta, da flor, tá? Então, o órgão masculino ele é facilmente identificado. Por quê, tia? Porque ele tem o pólen. Olha aí o desenho de vocês, né? Tá vendo que é uma sujeirinha? O lírio, gente, se vocês tiverem oportunidade de ver um lírio, quando vocês passam a mão perto do pólen, a mão fica suja. Ele tem um pólen extremo, ele tem uma quantidade muito grande de pólen que ajuda também no seu perfume, tá? Então, essas bolsinhas de pólen, elas são minúsculas, são pequenininhas e elas acabam grudando nos insetos que procuram as flores, tá bom? E elas é que vão participar na formação de novas sementes, tá bom? Então, esse daí tá mostrando exatamente quais são os órgãos masculinos, tá? Da plantinha, da florzinha, que ela é cheinha de grãos de pólen. Já a parte feminina, né, que tem o ovário, ela tem um ovário que é essa barriguinha dela aí embaixo, tá? Que é onde ficam os óvulos. Tá vendo aí um monte de raminho que são os óvulos? O ovário é onde ficam os óvulos, ok? E dentro deste ovário pode ter um ou mais óvulos, tá bom? E que junto com os grãos de pólen formarão as novas sementes. Então, o grão de pólen precisa ser depositado lá, precisa cair, por isso que ele é tão fininho. Porque ele precisa entrar por esse canalzinho tão pequeno para estar formando novas sementes, né? Novas flores. Então, aí, essa estrutura feminina, tá? É a estrutura na qual se encontra o ovário. Nessa parte aí parece uma barriguinha mesmo de mulher, né? A barriguinha de uma pessoa, tá ok? E nesta outra foto está mostrando exatamente como eu identifico. Então, aquela parte que não tem os grãos de pólen é que é a parte, o órgão reprodutor feminino da flor. Tá ok? Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a página 300, tá? Que tem uma atividade aí para vocês. E tem Você Sabia? Vocês vão responder aí, vão observar a imagem e vão colocar o que significa o número 1 e o que significa o número 2. Muito fácil. Mais fácil, mais mole que sopa de minhoca, né, gente? E vão ler sobre o Você Sabia, que vai falar sobre as plantas aquáticas, sobre as flores aquáticas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E na próxima aula vai ter uma aula super 10 com a tia Dani, mostrando o hibisco para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.